Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aqui para a segunda parte do algoritmo de SHA-256. Bom, no vídeo passado eu cheguei a comentar com vocês que eu tinha feito uma playlist sobre a criptografia na máquina Enigma para fazer um paralelo aqui na apresentação sobre o SHA-256. A diferença entre a criptografia e o SHA-256 é o seguinte: a criptografia você criptografa uma mensagem na intenção de que o receptor consiga transformar essa mensagem em algo legível novamente. Já o SHA-256, ele não tem volta. Uma vez que você passa uma mensagem por um processo de SHA, ele vai gerar uma chave, uma hash como essa, e essa hash não retorna mais ao texto original. Eu até comentei que para o SHA, o SHA-256 ele serve como autenticação. Como que funciona? Uma coisa que eu não acabei não comentando é o seguinte: antigamente, como que você gravava, por exemplo, uma senha num determinado banco de dados? Você pegava a senha e gravava diretamente no seu banco de dados a senha conforme foi digitada. Então, se a senha for 1234, ficaria 1234. Depois surgiu uma forma de criptografar a senha no banco de dados. Então, a sua senha passava por um processo de criptografia e a senha criptografada era gravada no banco de dados. Qual a desvantagem disso? A desvantagem é que se alguém acessar o seu banco de dados, tanto no plaintext aqui, ele vai saber qual é a sua senha. Ou, se alguém descobrir qual é a chave usada para criptografar essa mensagem, ele conseguiria quebrar todas as senhas de todo o seu banco de dados. O hashing, como ele não tem retorno para o texto ou para a senha original, é uma vantagem ser gravado o hash. E aí criaram um novo conceito de salting. O que é esse conceito? Esse conceito é que quando você faz o seu cadastro num banco, o banco, para evitar que tenha sempre as mesmas hashes, porque normalmente você escreve a sua senha 1234, várias pessoas podem ter a mesma senha, então teria a mesma hash. Para poder evitar esse tipo de coisa, criar esse conceito. O que é esse conceito? No momento de cadastrar você no banco de dados, o sistema gera um número aleatório, grava esse número aleatório no banco de dados e ele concatena a sua senha com esse número aleatório e depois ele gera a hash. Aí evita de ter senhas iguais com a mesma hash. É basicamente esse o funcionamento, mas isso aqui é muito mais profundo do que isso. Tem um estudo muito grande para isso. Eu também cheguei a comentar como que você faz a função hash, né? Uma coisa também que é importante comentar aqui é que se você colocar um número primo de tamanho de size, você evita as colisões. Na apresentação passada, vocês perceberam que o 30, o 20 e o 10, todos eles ocorriam colisão. Se você colocar um número primo, esse tipo de coisa não acontece. E também uma outra forma de se fazer uma hash para diminuir as colisões é usando uma constante decimal. Então, ao invés de ser x mod size, você coloca x vezes uma constante mod 1 vezes o size. Que aí, por exemplo, no caso do 10, se você passar por esse processo de hash, você teria a posição 3 e o 20 a posição 6. No algoritmo passado, o 10 e o 20 ficariam na mesma posição. É bom depois voltar o slide para vocês entenderem melhor como que eu fiz essa hash aqui. Eu usei uma constante k qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simples assim. Bom, vamos então para o propósito desse vídeo de hoje, que é falar sobre o hash. Então, como é que é o algoritmo 256? Ele tem uma entrada, ele parte de uma entrada, essa entrada pode ser um documento Notepad, você vai ler uma mensagem num arquivo Notepad, você vai passar essa mensagem lida do Notepad na função hash que a gente vai mostrar agora, e essa função vai te gerar a hash relacionada àquela mensagem. Importante ressaltar que todas as hashes vão ter sempre o mesmo tamanho, sempre é 256 bits, não importa o tamanho da mensagem, sempre vai ter uma hash de 256 bits. Então, a base do algoritmo é basicamente 3 ingredientes, vamos chamar assim. É a mensagem, a hash inicial, que é uma dwords, que são 8 dwords, e uma constante que são de 64 dwords. Só para alinhar o conhecimento aqui, então uma word são 2 bytes, então isso aqui é uma word. Cada letrinha dessas são 4 bits, 4 mais 4, 8,
8 mais 8, 16. Ou seja, uma word tem 16 bits ou 2 bytes. Uma the word são 4 bytes, que é esse conjunto aqui inteiro, que forma 32 bits. Então, quando a gente falar agora sobre the word, nós estamos falando de 32 bits. Se eu falei bytes, me desculpa, é bits. 32 bits. Esses são os ingredientes, né, que é a mensagem que a gente quer passar, gerar a hash. Só que o algoritmo, além da mensagem que você quer fazer o hash, ele parte do pressuposto que você tenha 8 the words e outras 64 the words como constante. Como que essas the words são geradas? Elas são geradas com base nos 64 números primos, nos 64 primeiros números primos. Um número primo é quando ele possui exatamente 2 divisores. O 1 não é primo porque ele só tem ele como divisor e não são 2 divisores. Então a gente vai mostrar primeiro, não gastar muito processamento aqui, porque essas 8 the words no seu código, lá quando você fazer o algoritmo, elas já vão estar prontas, estabelecidas, mas eu vou te mostrar a origem de como isso surgiu e por que tem que ser aquelas 8 e 64 fixa daquele jeito. Basicamente, elas são geradas a partir dos números primos. Então vamos ver aqui como que a gente gera as primeiras 8 the words. Como é que eu gero as 8 the words iniciais? Essas 8 the words é exatamente o hash. Só que inicialmente ela é o valor inicial dela. E ela vai passar por um processo e ela vai se mudando durante o tempo. E no final da mudança é o resultado que você vai mostrar como hash. Como que o estado inicial dela começa? Com base no primeiro número primo. A primeira the word é baseada no primeiro número primo. A segunda the word com base no segundo número primo. E assim por diante. Então vamos fazer aqui o cálculo da primeira. Como é que é feito? Você pega a raiz quadrada do número primo. Você pega a fração da raiz quadrada, no caso 41, 42, que é 41, 42, ou seja, é a parte da fração. Você vai pegar essa fração e multiplicar por essa the word aqui. Tudo F. A maior the word possível é essa. Tudo F. Beleza? E por que você multiplica por isso aqui? Porque qualquer número de fração que você multiplique por isso aqui sempre vai dar um número menor do que esse. Se você multiplica FFF por 1, vai dar FFF. Agora, se você multiplica FFF por um número decimal qualquer, sempre vai dar um número menor do que FFF, que é o que a gente quer. Ou seja, se você multiplicar essa fração 0,41 por FFF, que é 4, esse número gigante aqui, você vai ter como resultado esse número aqui. Aí o que você faz? Você pega a parte inteira desse número, ou seja, esquece a parte após a vírgula e transforma na notação hexadecimal e você vai ter a constante inicial, que é essa aqui. Pronto, acabou. Então, como que eu faço as demais? Da mesma forma. Essa primeira aqui, que é a 6A final 67, que é a que a gente acabou de encontrar aqui, foi baseado no raiz quadrada do primeiro número primo, que é 2. A segunda vai fazer o mesmo processo baseado na raiz quadrada de 3, na raiz quadrada de 5, na raiz quadrada de 7, até você chegar no GH7, que é na raiz quadrada de 19. Beleza? Então, esse é o ponto inicial do nosso algoritmo. Então, a gente tem que ter a mensagem, que eu não falei sobre ela ainda, que muito provavelmente a gente vai ler de um notepad ou de qualquer documento, inclusive pode ser um arquivo binário. Depois a gente tem essas 8 the words e agora a gente vai mostrar como que a gente faz aquelas 64 the words. As 64 the words é a mesma coisa, só que você vai usar os 64 primeiros números primos. Ao invés de você usar a raiz quadrada, você vai usar a raiz cúbica e o processo é exatamente o mesmo. Então você faz a raiz cúbica do número primo e pega a fração. Essa fração você multiplica pela aquela the word e no final você vai ter a primeira constante. E as demais funcionam do mesmo jeito. Primeira, segunda, terceira. Basta você trocar o 2 pelo 3, o 3 pelo 5, o 5 pelo 7, que são exatamente os números primos, até chegar o número primo de número 64, que você vai achar essa última constante, beleza? Então, a gente agora, os dois primeiros ingredientes a gente tem, que é a constante e o estado inicial da nossa hash, que é aquelas 8 the words. Aquelas 8 the words dá exatamente 256 bits, que é o hash final.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a mensagem. A mensagem ela vai dentro de um frame. Como é que funciona esse frame? Então, a sua mensagem em si é x bytes. Por que x bytes? Que é um número, é um valor dinâmico. Eu não sei o tamanho da sua mensagem. Você vai ler uma quantidade de bytes de um determinado arquivo e esse valor pode ser do tamanho que o seu arquivo for. Lembrando que o valor máximo tem que ser 2 elevado a 64 bits a sua mensagem total. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, você vai pegar a sua mensagem e vai colocar aqui. Quando a sua mensagem acabar, suponha que a sua mensagem tenha 5 bytes. Quando a sua mensagem acabar, você vai colocar um byte de controle, que é esse byte aqui, 80, em hexadecimal, 80. Por que é assim? Porque o algoritmo é assim. Por que ele coloca esse byte de controle? Para evitar que todo o seu frame fique zerado. Suponha que a sua mensagem seja todos os bits zero, então que vai fazer a hash do mesmo jeito, você tem que colocar um byte de controle para evitar que todo mundo fique zero. E depois você appenda, vamos dizer assim, x bytes. Esse x bytes é dinâmico, por quê? Porque vai depender do tamanho da sua mensagem. E os 8 bytes finais é a parte é o tamanho da sua mensagem em bits. Lembrando que o seu frame total tem que ter 64 bytes. Vamos dar um pouco mais de detalhe para isso aqui ficar mais claro. Isso aqui é só uma visão geral. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, suponha que o seu fragmento tenha 54 bytes. Fragmento de mensagem com até 55 bytes. Então, um fragmento de mensagem com até 55 bytes, os 54 bytes é válido. Então, você foi lá no seu Notepad e pediu para ele ler a informação que estava lá. Você leu 54 bytes, beleza? Aí, quando você leu 54 bytes, o que você vai fazer no próximo byte? Adicionar o byte de controle. Ou seja, o seu byte de controle estaria no seu byte 55. Você tinha 54, então o byte 55 foi o seu byte de controle. Aí o que você vai fazer agora? Sobrou um byte até chegar o byte de tamanho da mensagem. Então você vai pegar esse byte que restou e vai preencher com 0. Ou seja, sobrou apenas o 56. Por que sobrou o 56? Porque do 57 mais 8, que é o tamanho reservado para você colocar o tamanho da sua informação, só vai ter 8 bytes. Então, nesses 8 bytes finais, é onde você vai ter que colocar o tamanho da sua mensagem em bits. Eu já vou dizer por que é em bits. Então, nesse caso, seria um frame necessário. Agora, vamos mostrar isso aqui numa estrutura mais interessante para facilitar. O mesmo exemplo, ó, dos 54 bytes. Aqui, ó, eu estou dando um exemplo que eu vou fazer a hash, vou gerar a hash do meu nome, Caio. Então, Caio tem quantos bytes? 1, 2, 3, 4. Cada caractere desse é um byte. O primeiro byte eu vou colocar nesse primeiro... E suponha que eu tenho um array, tá? Um array de 64 bytes. Que eu tenho 64 bytes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar até o final, você vai ver que eu tenho 64 bytes. Então, eu tenho um array de 64 bytes. Eu vou pegar a letra C e vou colocar no meu primeiro byte, a letra A no meu segundo byte, a letra I no terceiro, a letra O no quarto byte, beleza? Aí lembra do algoritmo? Depois que eu terminei de ler a minha mensagem, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que adicionar o byte de controle, que está aqui, ó. Acabou a minha mensagem, eu coloco o byte de controle. E depois o que eu tenho que fazer? Adicionar 0 até o byte 56. Então eu vou pegar o restante aqui, ó, eu vou colocar tudo 0. Até onde? Até o byte 56, que está marcado aqui de laranja. Beleza? Por que tem que ser até o 56? Porque desse ponto aqui até o final já faz parte do tamanho da mensagem. O meu frame está dizendo isso ali, ó. Atribui-se o tamanho da mensagem em bits, que é esse cara aqui. Qual que é o tamanho da mensagem em bits? Tem que ser em bits, porque ó, o meu nome tem 4 bytes, mas 4 bytes em bits seria o quê? 4 bytes são quantos bits? 32 bits. Então, como é que é 32 em binário? É isso aqui. Eu pego e coloco aqui. Pronto, terminei o meu frame. Letra C, letra A, letra I, letra O. Coloquei o byte de controle, que o algoritmo pede, e o restante eu coloquei como 0. Beleza? Agora, vamos fazer um caso diferente aqui. Vamos supor que a sua mensagem tenha 55 bytes. Então, se a minha mensagem não fosse meu nome, fosse alguma coisa que tivesse 55 bytes, a minha mensagem iria ocupar até essa partezinha verde, que é o meu byte 55, beleza?
Aí o que aconteceria? Até aqui seria a minha mensagem. O que eu tenho que fazer logo após acabar a minha mensagem? Colocar o byte de controle aqui, que é 80. Beleza? Coloquei o byte de controle aqui. Eu teria agora que adicionar bit 0? Não, porque não tem mais aonde colocar bit 0. Porque essa parte de baixo aqui já faz parte da mensagem, do tamanho da mensagem. Então aqui está reservado para eu colocar o tamanho da mensagem. Por isso que a minha mensagem lá no Notepad, ou seja, em qual arquivo que eu quero fazer o hash, não pode ser maior do que 2 elevado a 64 bits. Por que não pode ser maior? Porque é exatamente esse tamanho aqui, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bytes, mais 1, 2, 3, 4 bytes, ou seja, 8. 8 vezes 8, 64. Ou seja, eu tenho 64 bits para dizer o tamanho da minha mensagem. Então a minha mensagem pode ser no máximo 2 elevado a 64. Esse é o motivo. Mais um exemplo aqui é o seguinte: suponha que a minha mensagem tivesse 56 bytes. Eu fui lá no Notepad e li 56 bytes. Eu iria colocar os 56 bytes até aqui, essa parte laranja. E aí, aonde iria ficar o meu byte de controle? O meu byte de controle ia invadir aqui o espaço do tamanho da mensagem. Aí, o que aconteceria? Eu teria que criar um novo frame para colocar o tamanho da mensagem. Porque daqui para frente eu teria que zerar tudo. Entendeu? O meu próximo frame, exatamente igual a esse, iria ter tudo zerado e apenas o do byte 57 até o 64 iria ter o tamanho da mensagem. Beleza? Aqui eu coloquei um slide de explicação de exatamente isso que eu falei. Depois vocês voltem aqui para ler, que é importante. Quando que vai ter um frame, quando não vai ter. Porque basicamente é o seguinte: o seu algoritmo sempre tem que ler 64 bytes. Eu fui no Notepad e leio 64. Pode ser que não tenha 64, então ele vai me retornar 5. Eu pego aquele 5 e coloco no frame. Mas o algoritmo sempre lê 64. Se eu pegar 64 mensagens, eu vou colocar naquele frame o 64. Aí eu vou voltar lá e ler o restante. Opa, tem mais 64? Pego naquele frame e coloco 64. E vou pegando e colocando no frame. Quando acabar o meu arquivo, ou tiver alguma coisa menor que 64, aí sim eu vou colocar o meu byte de controle, vou colocar o tamanho. Lembrando que o byte de controle e o tamanho só é colocado no último frame. Beleza? Continuando aqui, ó. O exemplo do meu nome que eu coloquei aqui, ó. O que eu fiz no meu nome? Lembrando, perceba aqui, ó, essa do 0 até o 15 são 16 words. São exatamente, eu vou voltar aqui, ó, são exatamente as 16 words, ó, 1 a 16. Então, essas 16 words que estão aqui, desculpa, essas 16 the words, né, que estão aqui, elas vieram para cá. Então, da 0 a 15 são 16 the words. A primeira the word é exatamente o meu nome, que estava lá. A segunda é o byte de controle, que está aqui. O restante está tudo zerado. E aqui foi o tamanho da mensagem, que foi 32 bits, em hexadecimal representado pelo 20. Beleza? Aí agora o que acontece? O frame acabou? Não. A gente vai ter que preencher. Como entrada para o algoritmo, tem que ter 64 the words. Então, o algoritmo vai fazer um processo para poder preencher essas informações aqui, ó, o 16 ao 63. Como que o algoritmo faz esse tipo de informação? Ele vai pegar exatamente a nossa mensagem inicial e vai fazer uma manipulação de valores e contas para poder colocar esses valores aqui. Vamos ver agora como é que ele faz isso. Ó, perceba que ele vai pegar aqui, ó, vamos se atentar apenas à última linha aqui, ó. Ele vai pegar GWI. Quem que é o GWI? O I é 16. Então, o GW16, que é aquele primeiro espaço que estava em branco anteriormente, ó, ele estava em branco, o 16, vai receber o quê? Ele vai receber o I16, 16 menos 16, dá 0. Então, ele vai pegar a the word 0 mais a the word 9 mais T0 mais T1. Quem que é T0 mais T1? T0 mais T1 está aqui. Então, ele vai fazer essa conta e atribuir a esse espaço aqui. O for vai girar e vai para a mensagem para o the word 17 e vai fazer a mesma coisa com index diferente, né? E assim por diante até ele terminar na última mensagem, que é a 63. Pronto, preencheu. Uma observação aqui, o T0, o que acontece? Ele tem uma rotação para a direita em 7 posições. É isso que está dizendo aqui. Então, rotaciona a sua mensagem
16 menos 15, ou seja, a sua deu word 1, 7 bits para a direita. O rotacionar é quando ele não perde os bits, ou seja, o último bit vai passar a ser o primeiro vai passar a ser o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Ele vai fazer isso 7 vezes, ele vai rotacionar, ou seja, ele não perde a informação, diferentemente do que está aqui. Ó. Esse símbolo aqui é um shift. O que é o shift? Se eu shiftar uma cadeia de bit 3 bits para a direita, tudo que está à esquerda vai ficar zerado. Então, de cara, eu vou saber que eu tenho 3 zeros inicialmente aqui, porque eu shiftei 3 para a direita. Os 3 últimos se perderam, os 3 iniciais vão se transformar em zero. Então, isso é um shift. O rotate, ele rotaciona e não perde nada. Então, e o sinal chapeuzinho é o exclusivo. Então, eu faço, depois que eu faço essa operação, eu faço um ou exclusivo com essa operação, faço um ou exclusivo com essa operação. E, finalmente, eu atribuo o valor aqui à minha dword. Pronto, eu já preenchi todas as minhas dwords. Aí, o que acontece? Agora eu tenho que juntar os ingredientes. Então, agora eu tenho pronto a minha mensagem, que é tudo isso que eu apresentei para vocês. Depois da minha mensagem, eu tenho aquelas 8 dwords iniciais, que são as constantes, e tenho as 64 dwords, que são as constantes baseadas nos 64 primeiros números primos. Agora a gente vai ter que juntar isso. O algoritmo mistura tudo isso e gera essa hash que vocês estão vendo aqui. Como que ele faz isso? Ele vai atribuir aqui uma variável ABCD até H e vai colocar exatamente aquelas 8 constantes que a gente aprendeu a fazer no início do vídeo. Beleza? Ele vai fazer de 0 a 63, que são aquelas 64 dwords, né? Ele faz uma operação de right rotate aqui, do mesmo jeito, bem parecido. Perceba aqui que eu quero chamar a atenção que são as 64 constantes estão aqui, ó, baseada nos números primos. E perceba que o GWI são exatamente a mensagem que a gente está usando. E perceba que o A é exatamente as 8 constantes que a gente está usando. Ou seja, o algoritmo é simples, é isso aqui. Perceba que no final do algoritmo o H recebe o G recebe o F, ele é acumulativo. Então você faz isso aqui 63 vezes, beleza? Vai trocando aqui o H pelo G, o H pelo G, o G pelo F, o F pelo E, e assim por diante. Vai acumulando esses valores. E aí o que acontece no final? Você pega a variável aquelas 8 constantes, ela vai receber a constante mais o valor que estava no ar, que a gente acabou de calcular aqui, ó. Vai vir para cá. Aí, o que acontece? Aquele valor inicial que a gente gerou com base nos números primos está fazendo uma operação de soma com esse A. Suponha que a gente não tivesse mais frame agora. Se a gente não tivesse mais frame algum, ou seja, se o meu notepad, a minha informação que está no meu notepad tivesse acabado, bastaria eu dar um print no GH0, GH1 até o GH7, que já seria minha hash. Se tiver mais alguma coisa ainda no notepad para fazer o hash, eu teria que ler de novo e voltar ao processo do início, onde eu comecei. Fazer de novo, até acabar todo o seu notepad. Quando o seu notepad acabar, basta você dar o print na informação e ele geraria a hash que você pretende. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Espero que tenha gostado aí do algoritmo. Valeu!